Aquilo que nós temos hoje é uma situação anómala que afeta Portugal, mas afeta muitos destinos no mundo. Claramente percebemos que em todo o mundo isto aconteceu, os mercados internos é que responderam e deram alento ao turismo dos seus países. A grande maioria dos nossos clientes e das nossas famílias são populações muito urbanas e, portanto, se calhar com algum cansaço do trânsito e da confusão das cidades e que nos seus momentos de lazer procuram estes refúgios mais em contacto com a natureza, com menos poluição. Nós em 2019 tivemos 27 milhões de turistas em todo o território nacional. Foi o ano em que tivemos a taxa de sazonalidade mais baixa de sempre, a mais baixa dos países do Mediterrâneo. Crescemos mais nas regiões menos conhecidas e eu acho que isso é a grande vantagem do setor do turismo. É nós defendermos uma atividade económica que traz riqueza para o país, mas principalmente traz bem-estar para as pessoas. Porque este crescimento, esta capacidade de inovação, de empreendedorismo, de tantas e tantas empresas que se criaram em todo o território, claramente é positivo para o país, mas principalmente é positivo para cada um de nós. E eu acho que os fundos, obviamente, são importantíssimos. Eu diria que do ponto de vista de comunicação é claramente um aspecto importante, mas é muito mais importante na valorização do território. E eu acho que esta valorização, este chegarmos a todos e de conseguirmos aplicar estes recursos, tanto para pequenas empresas como para grandes empresas, é fundamental nos dias que correm. Com este modelo de teletrabalho que se difundiu praticamente por todo o mundo, a percebermos que havia um segmento de mercado que iria combinar as duas coisas, trabalhar e viajar. E nesta simbiose percebemos que teríamos que criar algumas propostas de estadias mais prolongadas que permitissem a estes nómadas digitais poderem usufruir deste tipo de espaços e, portanto, combinarem o lazer com o trabalho. Os investimentos neste setor de atividade são avultados, ou seja, na gíria de gestão diz que são setores de atividade em que o investimento é de capital intensivo. Portanto, há um grande investimento no início e no arranque dos projetos. E, como tal, para o NOA não é indiferente esta ajuda, teve um peso significativo na decisão de acreditar e vamos a isso. Nós começámos há 30 anos no Algarve, desenvolvendo hotéis de resort, expandimos para as áreas urbanas de Lisboa, Porto, Costa de Lisboa e em determinada altura começámos a perceber que havia potencial de inovação e desenvolvimento no interior do país e que era uma das formas que nós neste setor teríamos que encontrar para inovar em termos de produto e inovar em termos de experiência. E fazer uma combinação que era reabilitar património histórico e conseguir montar uma unidade hoteleira que traduzisse numa experiência diferente. Isto na prática coincide com uma observação que nós já vínhamos a fazer, que é que cada vez há, ou havia até há muito pouco tempo, mais pessoas a viajar. E constantemente notamos que os consumidores vão procurando sempre experiências diferentes. Não deixaram de gostar dos destinos de praia mais descanso, também não deixaram de gostar em absoluto dos destinos citadinos, mas a maior parte dos clientes procura experiências adicionais mais ligadas ao campo, mais ligadas à natureza, em sítios eventualmente menos explorados e que de alguma forma os fluxos turísticos ainda não estejam consolidados. Nós dizemos muitas vezes que Portugal é um excelente destino turístico, mas há outros destinos turísticos de excelência espalhados pelo mundo inteiro. Cada vez há mais destinos turísticos a concorrer connosco, mas aquilo que verdadeiramente é único é a nossa história, a nossa tradição, o nosso património e estes fundos permitem e têm esta característica, esta reabilitação do património, esta dar força aqui à coesão territorial, ou seja, não esquecer determinadas zonas do nosso país e eu acho que aí é onde entram os contributos muito positivos deste setor do turismo, nesta contribuição para a globalização, para o entendimento, para o conhecimento entre os povos, para a transmissão de culturas, que o turismo tem um papel fundamental que poucos setores têm, ou seja, o turismo tem aqui um papel de
contribuir um bocadinho, na minha visão, para a paz e para a harmonia mundial, porque permite esta circulação entre os povos e o conhecimento das diferentes culturas, permite um maior entendimento entre os povos das diferentes regiões do mundo.